Como a estatística enxerga o mundo? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. A estatística, ela tem 4 objetos fundamentais, que são eles: variáveis aleatórias, eventos, distribuições e números. Eu vou começar explicando o que é uma variável aleatória. Variável aleatória basicamente é você atribuir um número a um evento. Por exemplo, em um lançamento de uma moeda de 2 lados, a gente tem a coroa e a cara, 2 eventos que podem acontecer. E a gente pode atribuir um número a esses eventos, como o 0 quando cair coroa ou 1 quando cair cara. A gente pode também atribuir valores ao evento de ocorrer chuva ou não em um dia. Se ocorreu chuva, a gente pode atribuir como 1. Se não ocorreu, a gente atribui como 0. E a gente também pode definir uma variável aleatória como sendo medir a altura de pessoas. Nesse caso, o valor que essa variável aleatória pode assumir são números decimais, como 1,60, 1,73 e por aí vai. Mas por que esse nome variável aleatória? A palavra variável é porque a gente não sabe qual que é o valor dessa variável até o momento que a gente observa o evento ou até que a gente faça o nosso experimento. E a aleatória é porque o valor ela pode variar entre cada experimento ou observação. E a gente pode enxergar a variável aleatória como uma função que mapeia resultados de um experimento para números. Então a gente tem aqui um experimento ou observação, a gente coloca dentro dessa função e o output vai ser números. E com números a gente pode fazer um gráfico colocando a frequência desses eventos que a gente observa no nosso mundo. Por exemplo, se a gente pegar aqui uma amostra de várias pessoas, a gente vai colocar em um gráfico aqui de frequência, onde o eixo X seria a altura e o Y a frequência, e a gente teria barras, e cada barra aqui representa um intervalo de altura, e a gente contaria quantas pessoas estão dentro desses intervalos. Nesse caso, o trabalho do estatístico é olhar para esses gráficos e algumas métricas, e a gente tentar descobrir de qual distribuição os nossos dados vieram. Essa distribuição não necessariamente tem um nome, ela pode ser uma distribuição mais flexível, e nesse caso, a gente vai ter uma curva mais ou menos assim. E essa distribuição tem um nome, e depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas o que a gente quer fazer aqui quando a gente pega uma amostra, bota esse gráfico, vê o formato desse gráfico? A gente quer fazer uma inferência. E inferência nada mais é do que a gente pegar uma amostra, usar essa amostra e tirar alguma conclusão sobre a população. No caso, a população aqui poderia ser o planeta Terra. Os indivíduos, a gente quer estudar a altura de pessoas do planeta Terra. Nesse caso, com uma amostra aqui pequena, a gente não teria uma estimativa razoável. E aqui entra uma área da estatística, que é a amostragem. A amostragem seria qual a melhor maneira de a gente coletar uma amostra representativa da população que a gente quer estudar. E a inferência seria usar essa amostra para estudar a nossa população. E aqui a gente tem 3 coisas importantes para destacar. A gente tem a distribuição empírica, que é o que a gente observou na nossa amostra, mostrando a contagem de vezes que um evento ocorreu naquela amostra. No caso, a quantidade de vezes que teve uma altura entre 1,6 e 1,65, quantidade de vezes que teve uma altura entre 1,7 e 1,75 e assim por diante. E a gente tem a distribuição teórica, que é basicamente quando a gente aumenta o nosso conjunto de dados da amostra. Por exemplo, a gente pega 1 milhão de pessoas, e quanto mais pessoas a gente pega, os buracos desse gráfico aqui, eles vão sendo preenchidos. E a gente consegue ver uma forma melhor dessa distribuição. E a gente consegue ver qual distribuição que representa melhor esses dados. E aqui seria a distribuição verdadeira, que é a distribuição se caso a gente tivesse acesso à nossa população ou a infinitas amostras daquela população. E essa distribuição verdadeira, ela não é bonitinha igual seria uma distribuição teórica. A distribuição teórica que eu tô querendo dizer aqui é uma distribuição que vai ser usada como um molde para a gente representar essa distribuição verdadeira da nossa população. E na estatística, a gente vai usar essa distribuição teórica para a gente modelar essa distribuição verdadeira. Para isso, a gente vai usar uma distribuição de probabilidade teórica, que basicamente essa distribuição de probabilidade teórica é uma fórmula matemática que descreve esse formato dessa curva teórica e atribui probabilidades para todos os eventos possíveis na nossa variável aleatória x. Aí você pergunta, tá, mas eu posso ter variáveis aleatórias de várias formas, não só apenas a altura. E para cada variável aleatória, a gente vai ter uma distribuição que a gente vai usar que ela é mais adequada para aquela variável. E existem vários tipos de distribuições e a gente consegue dividir em 2 grupos. A gente consegue dividir em variáveis aleatórias discretas. Por exemplo, eu peguei aqui a Bernadette
Bernoulli. A distribuição de Bernoulli, ela vai ser usada quando a gente tem um evento que apenas assume dois valores. Por exemplo, o lançamento de uma moeda de dois lados, a gente poderia usar essa função, onde o x poderia assumir 0. Lembra que 0 é o evento de jogar uma moeda para cima e observar a coroa. E o 1 seria o evento de jogar a moeda para cima e observar a cara. Então, se eu pegar o 0 e colocar dentro dessa função e substituir o x, a gente vai cancelar o p, o parâmetro p, e só vai sobrar o q. Que o q aqui seria, no caso, seria a probabilidade de a gente observar a coroa em um lançamento de uma moeda para cima. Da mesma forma que a gente pode pegar o evento 1, a cara, substituir o x aqui, o q vai ser cancelado. E o p vai ser a probabilidade do evento 1, cara, ser observado em um lançamento de uma moeda. E aqui entra a parte de estimar os parâmetros dessa função. E a gente pode fazer isso de várias formas. Nesse caso, se a gente considerar uma moeda honesta com dois lados, por consequência lógica, a gente pode assumir que o p e o q, a probabilidade desses dois eventos são iguais, são 50%. E após eu assumir esses p e o q por consequência lógica, ou também a gente poderia usar uma amostra para estimar esses parâmetros, a gente vai conseguir calcular a probabilidade de cada um desses eventos acontecer apenas usando essa função. E existem outras funções. Trabalhando com as distribuições discretas, a gente também tem a de Poisson, que é bastante usada em contagem de gols. Nesse caso, a Poisson ela pode assumir valores ainda discretos, mas de 0 a infinito. E essa Poisson é bastante usada, por exemplo, quando você quer modelar o número de gols em um jogo de futebol. Porque se você observar, ela tem um formato até que parecido um pouco com a normal, mas ela tem um pico logo nesse começo aqui, dependendo também do parâmetro que a gente usa, que a gente estimou nessa distribuição de Poisson. Não vou entrar em tanto detalhe na fórmula, mas ela também vai ter esses parâmetros aqui que a gente vai estimar. E dependendo desses parâmetros, esse formato ele vai mudar um pouco. Mas considerando esse formato que está aqui, se a gente considerar aqui que o x é uma variável aleatória que modela o número de gols em um jogo de futebol, a gente tem que quanto maior é esse número, menor é a probabilidade desse evento acontecer. E isso realmente acontece. É muito difícil observar um jogo que tem 7 gols, por exemplo. Por isso que essa distribuição distribui a probabilidade cada vez menor, quanto maior o nosso valor dessa variável x. A gente tem aqui também as distribuições contínuas, que elas vão assumir valores contínuos, não mais discretos. A gente tem a distribuição exponencial, é bastante usada para modelar o tempo de espera para alguma coisa. E a gente tem a distribuição normal, que é bastante observada em vários fenômenos da natureza, e ela é bastante usada e importante na estatística por causa de ter muitas propriedades que facilitam contas na hora de a gente estar fazendo estimações, usando ela para modelar alguma coisa. Nesse caso, a altura das pessoas seria um molde da realidade adequado para a gente fazer estimativas e inferências de uma população de pessoas medindo as suas alturas. E por que fazer essas suposições é interessante? Porque quando a gente tem essa distribuição de probabilidade, essa fórmula matemática, a gente consegue preencher os buracos que a nossa amostra não preencheu. Porque em muitos casos a gente não vai conseguir ter uma amostra muito grande para a gente ter uma estimativa confiável, e desse jeito a gente vai conseguir estimativas melhores desde que essas distribuições sejam adequadas, porque cada distribuição vai ter uma característica peculiar. Para cada variável aleatória, a gente tem que olhar para ela e tentar ver em qual distribuição ela vai conseguir se encaixar melhor, fazendo algumas análises também de teste de aderência, por exemplo. Além disso, a gente tem algumas abordagens para a gente usar nessas inferências. A gente tem a abordagem paramétrica, onde a gente assume alguma dessas distribuições. Eu só mostrei algumas aqui, mas existem várias, tem como você criar também distribuições. A gente assume essa distribuição, a gente faz testes para ver se a distribuição realmente é adequada para a nossa amostra, e a gente estima os parâmetros com base na nossa amostra. A gente tem a abordagem não paramétrica. Se a gente não quiser assumir uma distribuição conhecida, como a gama ou a exponencial, a gente usa métodos não paramétricos, que é basicamente deixar os dados da amostra construírem sua própria distribuição. Então é uma abordagem bem flexível, quando a gente quer assumir o mínimo de suposições possíveis. E aqui é uma abordagem bayesiana, ou uma outra forma de enxergar a estatística que eu gosto bastante. Inclusive, o meu TCC foi usando essa abordagem, a bayesiana, e a gente assume uma distribuição, mas na hora de fazer a estimativa do parâmetro, ele é feito de forma probabilística. E o que isso significa? É que quando a gente usa a estatística frequentista, a gente considera que esse parâmetro e esse parâmetro, ele é fixo. E na estatística bayesiana, a gente considera basicamente que esse parâmetro também é uma variável aleatória, ou seja, ele tem uma distribuição por trás dele. Ele não é mais
fixo. E aqui a estatística começa a ficar muito louca e interessante. Provavelmente eu vou fazer vídeos mais sobre estatística bayesiana, porque é uma área da estatística que eu gosto bastante. E, bom, tudo isso daqui que eu mostrei é a base da estatística. Todo o resto é feito com base em distribuições, variáveis aleatórias, números e eventos. E no fim das contas, a estatística não elimina 100% da incerteza. Ela consegue quantificar essa incerteza, porque ela vai criar moldes que não representam 100% da realidade. Mas a gente consegue ver que ela pode ser bem útil para fazer vários estudos. Tentei explicar aqui um pouquinho sobre como a estatística enxerga o mundo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até mais!